Na véspera do nosso aniversário, meu marido caminhou de mãos dadas com seu primeiro amor, Elsie Stockton, até o hotel. Disquei o número de Dominic, mas quem atendeu a ligação foi meu filho de 13 anos, Gavin Prescott. Ele disse: Papai vai ter uma reunião de pais e professores. Não o incomode. Em seguida, Gavin desligou o telefone e me colocou na lista negra. Mais tarde naquela noite, Dominic e Gavin me puniram, dizendo que eu havia perturbado a harmonia familiar. Eles me trancaram em uma varanda aberta, onde o vento uivou a noite inteira, e eu fiquei ali até o amanhecer. Dessa vez, eu realmente aprendi a lição. Mesmo com febre, coloquei o acordo de divórcio diante de Dominic. Pedi o divórcio. No escritório, ao ouvir a palavra divórcio, Dominic nem sequer levantou os olhos e continuou lidando com seu trabalho. Esperei ali por cerca de 1 hora. Quando eu estava prestes a desmaiar, Dominic finalmente falou. Ariana Gale, você quer se divorciar de mim só porque eu te puni? Mas foi você quem fez algo errado em primeiro lugar. Você não deveria ser punida? Abri a boca, mas não disse nada. Pela primeira vez, resisti ao impulso de me defender. Apenas apontei para o acordo de divórcio e disse: assine. Dominic não percebeu a mudança na minha atitude. Ele disse casualmente: eu fico com a guarda do nosso filho. Você tem alguma objeção? Balancei a cabeça em resposta. Ao ver isso, Dominic ergueu as sobrancelhas, surpreso. Mesmo assim, para manter a chamada justiça, ele chamou Gavin. Então perguntou: sua mãe e eu vamos nos divorciar em breve. Com quem você quer ficar? Gavin era filho de Dominic, e eles se pareciam em muitos aspectos. Além da aparência semelhante, a maneira como me olhavam também era igual. Distante e indiferente. Gavin disse: meu sobrenome é Prescott, não Gale. No passado, ao ouvir essa frase, eu certamente passaria a noite inteira acordada, chorando em silêncio. Mas o que aconteceu na noite anterior destruiu completamente minha última esperança. E meu amor maternal por Gavin já havia desaparecido. Sem sequer olhar para ele, virei-me e voltei para o meu quarto. Durante 13 anos, cuidei de Dominic e Gavin todos os dias, com todo o meu coração. Como resultado, acabei negligenciando a mim mesma, e havia pouquíssimas coisas nesta casa que realmente fossem minhas. Levei menos de 10 minutos para arrumar todos os meus pertences. Quando saí do quarto com minha bagagem, Dominic estava sentado no sofá, verificando a bolsa de valores. Ele nem olhou para mim. Para onde você vai? Vou pedir para o motorista te levar, disse ele. Não precisa, respondi com indiferença. Suportando a tontura e o mal-estar causados pela febre, caminhei lentamente em direção ao portão. Nesse momento, uma bola de golfe voou do segundo andar e atingiu com força a parte de trás da minha cabeça. Ela veio da sala de jogos de Gavin. Ele sempre praticava golfe indoor depois de terminar a lição de casa. Tanto Dominic quanto Gavin me viram segurando a cabeça, encolhida no chão de dor. Mas eles apenas trocaram olhares, como se pensassem: ela está fazendo isso de novo. Lutei no chão por meia hora, mas nenhum dos dois veio me ajudar. No fim, coberta de suor frio, saí rastejando da vila dos Prescott e fui sozinha ao hospital para tomar soro. Depois que a febre cedeu, saí e peguei um ônibus para os arredores da cidade, ainda sonolenta. 2 horas depois, cheguei à casa da minha avó. Minha aparição repentina deixou minha avó, Maritza Gale, radiante, mas ela não perguntou nada. Ela foi imediatamente para a cozinha e fez algumas omeletes para mim. Quando Gavin ainda era pequeno, ele também adorava comer omeletes, assim como eu. Às vezes, quando comia demais, passava mal do estômago e chorava, pedindo meu abraço. Quando Gavin tinha cerca de 6 anos, uma criança de um ramo da família Prescott veio brincar com ele. Disse a Gavin que omeletes eram coisa de caipira e que só gente simples comia aquilo. Depois disso, Gavin nunca mais me deixou levar as omeletes caseiras da Maritza. Comi rápido demais e comecei a ter soluços. Precisei bater no peito para tentar fazê-los parar. Ao me ver assim, Maritza riu. Vamos, Ariana. Você ainda é como uma garotinha. Para evitar que eu acabasse comendo meu cabelo sem perceber, Maritza usou suas mãos trêmulas e enrugadas para pentear e trançar meu cabelo preto e bagunçado. Eu sofria de insônia havia muitos anos, mas naquela noite dormi profundamente. Eu sabia que finalmente estava em casa. 2 dias depois, recebi uma ligação de Dominic. Ele perguntou friamente: onde está a camisa de seda que comprei no exterior no ano passado? Instintivamente, informei a localização exata, e ainda sugeri que ele usasse a gravata colocada no extremo esquerdo do compartimento de armazenamento, que combinava com a camisa. Alguns segundos depois, ouvi o farfalhar de Dominic vestindo a camisa. Quando Dominic atendeu o telefone novamente, ele me elogiou em um tom um pouco constrangido. Essa gravata realmente combina com essa camisa. Vou usar esse conjunto no jantar de hoje à noite. Após uma breve pausa, continuou. Ariana, me envie seu endereço. Vou mandar alguém entregar as joias feitas sob medida para você. É o presente de aniversário. Mas eu recusei. Não precisa. Meu gosto é diferente do da Elsie Stockton. Elsie foi o primeiro amor de Dominic. Depois que voltou do exterior, tornou-se sua secretária. Desde agendas de negócios até presentes triviais, era ela quem cuidava de todos os arranjos de Dominic. Quando Dominic me ouviu mencionar Elsie, seu tom ficou extremamente frio. Quem você pensa que é? Não compare a Elsie com você. Ao ouvir isso, sorri em silêncio. Você está certo. Ela é muito melhor do que eu. Por isso não vou fazer você desperdiçar coisas boas comigo.
Minha resposta deixou Dominique sem palavras. Olhei para o relógio na parede e continuei. Por favor, peça para a Elsie marcar uma data. Precisamos ir ao tribunal o quanto antes. Depois me mande uma mensagem quando marcar. Não precisa me ligar. Com isso, larguei o telefone e estava prestes a desligar, mas Dominique falou antes. Gavin está do meu lado. Ele quer falar com você. Mas antes que Gavin pudesse dizer qualquer coisa, desliguei a ligação diretamente. Foi exatamente como no dia em que Gavin me colocou na lista negra sem hesitar. Deixando o celular de lado, segurei a mão de Maritza e assisti televisão com ela. Uma semana se passou. Enquanto esperava alguém no saguão do hotel, recebi uma ligação de um número desconhecido. Era o professor de Gavin. Ele me contou que Gavin havia brigado com um colega de classe na escola. O motivo da briga foi que o colega ouviu alguns boatos e perguntou a Gavin, na frente de toda a turma, sobre o motivo do divórcio dos pais dele. Respondi à professora. Não, isso não é um boato. O pai de Gavin e eu nos divorciamos. A custódia de Gavin não está comigo. Por favor, peça ao pai dele para lidar com esse assunto. Ao ouvir minhas palavras, a professora, em tom constrangido, disse que Gavin só havia fornecido meu número de telefone. Suspirei e pedi para que a chamada fosse colocada no viva voz. Sabendo que o aluno ferido e os pais dele estavam presentes, falei calmamente com Gavin. Gavin, você bateu em alguém, e isso é culpa sua. Quando alguém faz algo errado, deve ser punido. Não é esse o princípio que você e seu pai sempre seguiram? Além disso, por favor, não me ligue mais, não importa o que aconteça com você no futuro. O mesmo vale para seu pai. Gavin, você precisa se lembrar de que eu não sou mais sua mãe. Depois de terminar de falar, desliguei o telefone. Em seguida, sorri e acenei para minha melhor amiga, Emily Latham, e para sua filha, Kyla, enquanto ativava o modo não incomodar. Quando eu estava grávida de Gavin, sempre imaginava que o bebê seria uma menina. Mesmo depois de ele nascer menino, eu ainda o tratava como meu tesouro e cuidava dele de todo o coração. Antes dos 6 anos, Gavin plantava pequenas árvores no quintal para os gatos que morriam nos desenhos animados. Ele também colocava secretamente uma pequena flor vermelha no meu cabelo depois da escola. Mas depois, Dominique começou a levar Gavin com frequência para a casa do avô. Após os 8 anos, Gavin parou de chorar e deixou de gostar de sorrir. Ele passou a não gostar mais da casa de Maritza, achando que os arranha-céus modernos da cidade eram melhores do que as casas antigas do interior. Chegou até a reclamar comigo. Mãe, você cresceu nesse lugar? Não é à toa que a vovó sempre te menospreza. O cheesecake que Kyla me ofereceu me tirou dos meus pensamentos. Enquanto eu me sentava para comer o bolo, Emily sorriu. Ao me ver comendo, ela disse. Ariana, agora que você aceitou o suborno da Kyla, vai ter que ir à reunião esportiva da escola dela para torcer por ela. Coloquei meu braço no ombro de Kyla e sorri. Não se preocupe, eu estarei lá. Um mês depois, em uma sexta-feira, encontrei Dominique de repente no pátio da escola. Elsie estava ao lado dele. Ela segurava o braço de Dominique e me cumprimentou. Ariana, quanto tempo? Eu não esperava que você viesse. Gavin era o presidente do clube de sprint da escola, então precisava participar da competição. No entanto, eu não tinha vindo por causa de Gavin. Ignorei Elsie e fui direto para a arquibancada. Ao ver isso, Dominique finalmente reagiu. Ele soltou a mão de Elsie e caminhou até mim. Com sarcasmo no tom, perguntou. Ariana, você não disse que não era mais mãe do Gavin? Então por que está aqui? Eu não queria perder tempo conversando com Dominique. Apenas respondi. Por favor, não fique ao meu lado. Não quero que as pessoas nos entendam mal. Entendam mal o quê? Dominique ficou confuso. Expliquei brevemente, que ainda somos um casal. Ao ouvir isso, Dominique ficou atônito por um instante, e então seu rosto foi se fechando cada vez mais. Ele cerrou os dentes. Ariana, não tente me provocar. Eu não entendi o que ele quis dizer. Naquele momento, eu apenas acenava animadamente para Kyla, que estava na pista. Gavin estava a cerca de 3 metros dela. Eu sabia que ele tinha me visto. Ele obviamente achou que eu estava acenando para ele, pois demonstrou nojo e desprezo no rosto. Quando o tiro foi disparado, meninos e meninas começaram a correr ao mesmo tempo. Para minha surpresa, Kyla correu muito rápido. Mas, inesperadamente, Gavin, que sempre foi excepcional, caiu no meio da corrida. Assim que a prova terminou, Dominique e eu corremos em direção à pista. Dominique foi mais rápido e chegou primeiro ao lado de Gavin, perguntando seriamente ao médico da escola sobre os ferimentos dele. O médico estava prestes a falar, mas Dominique fez um gesto pedindo para esperar. Em seguida, virou o rosto para mim com expressão irritada. Eu estava parada não muito longe, de cabeça baixa, mexendo no celular. Ele perguntou carrancudo. Ariana, o que você está fazendo aí? Você não vê que seu filho está ferido? A repreensão de Dominique chamou a atenção dos professores e alunos ao redor. Guardei o celular e olhei para Gavin. Seus lábios estavam pálidos e o rosto sem expressão. Os joelhos dele estavam machucados e inchados, cobertos de sangue. A articulação do tornozelo esquerdo estava torcida. Gavin estendeu a mão para mim instintivamente, com dor, os olhos cheios de impotência. Mas aquilo me pareceu um pouco irônico. Zombei internamente. O que isso tem a ver comigo? Assim como Gavin escreveu em uma redação no ano passado, ele já havia crescido. Aos olhos dele, eu era apenas uma mãe comum e inútil, uma dona de casa que só sabia cozinhar e lavar roupas.
Eu nem sequer conseguia tocar uma música inteira no piano. Ele não precisava de mim nem dos meus cuidados. Sob os olhares da multidão, passei direto por Gavin e fui até as meninas, sorrindo, para abraçar Kyla com entusiasmo. Elogiei. Kyla, você foi incrível. Parabéns pela medalha de prata. Vamos, querida. Sua mãe está esperando no carro. Ela disse que vai nos levar para um banquete de frutos do mar. Era isso que você queria comer, não é? Saí do campus leve e feliz. Assim que entrei no carro, Dominic me ligou. Eu não queria atender. Mas ele me mandou uma mensagem dizendo que era sobre o nosso divórcio. Quando chegamos ao restaurante, pedi para Emily levar Kyla primeiro. Eu me juntaria a elas depois. Já haviam se passado 2 meses, e aquela foi a primeira vez que tomei a iniciativa de ligar para Dominic. Esperei menos de meio segundo, e ele atendeu. A voz dele soou um pouco frustrada. Ariana, onde você está agora? Não importa onde eu esteja. Você pode me avisar diretamente quando tiver tempo para ir ao fórum. Minha voz estava muito calma. Dominic ficou em silêncio por um momento. Depois de se acalmar um pouco, falou em tom mais suave. Você precisa ir ao hospital. Gavin está gravemente ferido, e talvez não consiga mais participar de corridas no futuro. O médico quer discutir isso conosco. Ah, então ele não vai mais poder correr. Tudo bem. Você não precisa me contar esse tipo de coisa. Dominic não conseguia acreditar no que eu tinha acabado de dizer. Ariana, como você pode falar isso? Você é a mãe do Gavin. Recostei-me no encosto macio do banco traseiro do carro. Então respondi calmamente. Dominic, foi você quem chamou o Gavin para o escritório. Foi você quem pediu que ele dissesse pessoalmente com quem queria morar no futuro. Ele escolheu você porque eu já era apenas uma estranha para a sua família. Por que você age como se eu fosse quem o abandonou? Você não acha que você e seu filho são contraditórios e ridículos? Dominic caiu em um longo silêncio novamente. Quando pensei que ele estivesse me ignorando de propósito, ele falou mais uma vez. A voz de Dominic era sempre fria e indiferente, mas desta vez, havia um toque de frustração em seu tom. Ariana, sinta-se à vontade para fazer qualquer pedido. Eu concordo com isso. Como troca, você deve vir ao hospital agora para cuidar do Gavin. Você sabe o quanto estou ocupado, e não posso ficar aqui sempre cuidando dele. Ao ouvir isso, ri e disse. Meu pedido sempre foi o mesmo. Dê andamento ao divórcio comigo o quanto antes. Quanto ao Gavin, como sua ex-esposa, só posso sugerir que você encontre um cuidador para ele. Não sei qual das minhas frases deixou Dominic irritado, mas, pelo telefone, ouvi o som de algo sendo quebrado. Em seguida, ele me questionou furiosamente. O Gavin é a criança que você carregou por 10 meses e deu à luz após 2 dias de um parto difícil. Ariana, você realmente quer se divorciar de mim e fazer do nosso filho uma criança de uma família monoparental? Como isso poderia ser? Ri. Lembrei Dominic com gentileza de que sempre houve uma mulher ao lado dele esperando que ele a escolhesse. A Elsie sempre se importou com o Gavin. Claro, você pode dizer que ela só se importa com ele porque te ama. Mas o Gavin sempre aguardou ansiosamente pelo dia em que você transformaria a Elsie na mãe dele. Como pai, você deveria realizar esse desejo o quanto antes. Dominic fechou o punho e o pressionou contra a testa. Você realmente está disposta a ouvir nosso filho chamar outra mulher de mãe? Sem hesitar, respondi. Claro, adoraria. 3 anos atrás, a família Stockton entrou em colapso no exterior, e Elsie voltou para o país sem um centavo. Naquela época, Dominic ignorou a oposição de todos e a contratou como sua secretária pessoal para ajudar a administrar os assuntos centrais da empresa. No Dia das Mães do ano passado, Gavin comprou 99 cravos para Elsie e foi à empresa comemorar com ela. Ele até faltou às aulas várias vezes só para fazer refeições com ela. Os 3 pareciam muito mais uma família de verdade. Foi então que percebi que eu era apenas uma estranha para eles. Ainda assim, eu precisava continuar vivendo minha vida. Precisava olhar para frente. Do outro lado da linha, Dominic, diferente do habitual, continuava falando sem parar. Mas eu estava com muita fome e não queria perder tempo discutindo. Então disse impaciente. Tudo bem. Se você ainda não estiver disponível para ir ao tribunal na próxima segunda-feira, usarei meus próprios métodos para forçá-lo. Com isso, desliguei o telefone e entrei no restaurante. Logo, a segunda-feira chegou, mas Dominic ainda não havia aparecido. Então, contratei oficialmente um advogado e confiei a ele os assuntos do divórcio. Numa noite de fim de semana, meio mês depois no campo, eu usava um chapéu de palha e observava o pôr do sol no horizonte por alguns segundos. Então, dei um tapinha suave na garota ao meu lado e sorri. Kyla, a vovó provavelmente já terminou de cozinhar. Vamos voltar para jantar. Ok. Kyla assentiu animada. Ela segurou minha mão e correu comigo de volta, carregando frutas recém-colhidas na outra mão. Voltamos para casa rindo. Quando abri a porta e estava prestes a compartilhar as conquistas do dia com Maritza, percebi de repente que havia algo estranho em sua expressão. Seguindo o olhar dela para dentro da casa, encontrei um convidado inesperado na sala. Era Gavin. Maritza não via Gavin havia muitos anos. Ainda assim, todos os anos, ela usava seu celular antigo para me enviar mensagens, pedindo uma foto nova da minha família. Por isso, Maritza reconheceu Gavin imediatamente. Embora eu nunca tivesse falado sobre minha vida na família Prescott, ela percebeu muita coisa. Afinal, viveu sozinha por mais de meio século.
Pedi que Maritza levasse Kyla para a cozinha, preparasse algumas frutas e depois saísse. Maritza assentiu, com um leve traço de tristeza. Ela afastou um grão de poeira da minha bochecha e então se virou, levando Kyla até a cozinha. Assim que entrei na sala, Gavin teve dificuldade para se levantar do sofá. Olhando para o tornozelo engessado e a bagagem aos seus pés, falei baixinho. O que você está fazendo aqui? Assim que minha voz cessou, a atmosfera, que já estava um pouco constrangedora, pareceu ficar ainda mais sufocante. Gavin, sem perceber, segurou a barra do jeans com força. Depois de um tempo, um pouco de sangue começou a surgir entre suas unhas e a pele, sinal claro de que ele estava extremamente ansioso naquele momento. No passado, sempre que ele apresentava sinais de ansiedade, eu imediatamente segurava sua mão e falava suavemente para desviar sua atenção e acalmá-lo. Gavin esperou por muito tempo, mas desta vez, não demonstrei nenhuma intenção de me aproximar dele como antes, nem de interromper aquele comportamento autodestrutivo. Após um longo silêncio, Gavin virou o rosto e passou a encarar o espaço ao lado da televisão, cerrando os dentes. Estou ferido. O médico disse que preciso dos seus cuidados para melhorar. As palavras ingênuas de Gavin chegaram a me divertir. Sentei-me na poltrona individual e disse com calma. Escute, eu sei que seu pai te obrigou a vir. Mas não se preocupe, não vou fazer o que ele quer. Não vou aparecer na sua frente no futuro. Inesperadamente, Gavin balançou a cabeça com rapidez. Ele explicou, apressado. Eu decidi vir aqui sozinho. Ao ouvir isso, permaneci em silêncio por alguns segundos. Então, respondi calmamente. Não importa de quem foi a ideia. Você precisa entender que seu pai e eu já decidimos nos divorciar. Ele quer a sua guarda. Então você e ele são uma família de verdade. Antes que eu pudesse concluir, Gavin voltou o olhar para mim de repente. Em seus olhos ingênuos havia uma mistura de pânico e incredulidade. Mas você é minha mãe. Fiquei sem expressão, em silêncio. Ao ver minha reação, ele franziu a testa e disse teimosamente. Não importa o que aconteça. Legalmente, eu sempre serei seu filho. De fato, Gavin era meu filho biológico. Eu costumava dedicar todo o meu amor a ele. Infelizmente, ele não era digno desse amor. Gavin, você se lembra de como me apresentou ao professor na conferência de honra do ano passado? Foi no dia em que Gavin conquistou o campeonato da Olimpíada Internacional de Matemática Júnior e foi eleito o melhor aluno do ano. Para parabenizá-lo, a escola me avisou com antecedência que eu subiria pessoalmente ao palco para entregar o prêmio. Para não envergonhá-lo, eu, que normalmente me vestia de forma simples, fui a um salão sofisticado e passei horas me arrumando. No entanto, assim que entrei no auditório e estava prestes a apertar a mão do professor, Gavin me interrompeu. Ele levou Elsie até lá e tomou a iniciativa de apresentá-la. Esta é minha mãe, Elsie. Ao ouvir isso, a professora me olhou confusa, enquanto Gavin me encarava com desdém. Ele ainda disse: Senhora Gale, por favor, lembre-se de quem você é. Você é apenas minha babá. Não se vista de forma tão extravagante e não se envergonhe mais nessas ocasiões. No fim, foi Elsie quem subiu ao palco para me substituir e entregar o prêmio a Gavin. Ela ainda tirou uma foto com ele sob aplausos calorosos. Aquela foto continuava exposta no lugar mais visível da mesa de Dominic. Na sala, o rosto de Gavin ficou visivelmente pálido. Continuei, em tom sereno. Gavin, eu sei que você sempre teve vergonha de ter uma mãe como eu. Você nunca gostou de mim. Já que é assim, vou deixar isso claro oficialmente, aqui e agora. Eu, Ariana Gale, não sou mais sua mãe. Você, Gavin Prescott, não é mais meu filho. Como você mesmo disse antes, seu sobrenome é Prescott, não Gale. De agora em diante, somos apenas estranhos um para o outro. Depois de contar a Gavin meus verdadeiros pensamentos, levantei-me e fui direto até a porta, encostando-me no batente e pedindo que ele saísse. Vá embora agora e não volte mais. Não gosto de ver estranhos aparecendo na minha casa. Ao ouvir minhas palavras, as pontas dos dedos de Gavin começaram a tremer. Ele fechou os punhos com força e permaneceu imóvel, recusando-se a sair. Diante disso, aproximei-me rapidamente, segurei sua gola com uma mão, peguei a bagagem com a outra e o arrastei impiedosamente para fora. Mãe, espera! Minhas pernas! Dói! Ignorando os gritos de dor de Gavin, empurrei-o diretamente para fora da casa. Quando joguei a bagagem aos pés dele, Dominic surgiu de trás de uma grande árvore do lado de fora, com uma expressão séria no rosto. Sua voz tremia levemente quando falou. Ariana, o Gavin tem tido pesadelos todas as noites ultimamente. Ele realmente sente sua falta e precisa de você. Você pode deixá-lo ficar aqui por alguns dias? Sem hesitar, respondi. Não. Nesse momento, Gavin percebeu que Kyla estava espiando da cozinha naquela direção. Ele apontou para ela com insatisfação e perguntou com a voz rouca. Ela é uma estranha. Por que ela pode ficar aqui enquanto eu não? Eu sou seu filho. Olhei para Gavin, impaciente. Quem você pensa que é para se comparar com a minha preciosa afilhada? Kyla pode ficar aqui e também pode morar aqui pelo tempo que quiser. Quanto a você, quantas vezes preciso repetir? Gavin, esta é a última vez que te aviso. Pronunciei cada palavra de forma clara e firme. Eu não te quero mais. Já que você escolheu seguir seu pai, você não é mais meu filho. Gavin me encarou sem expressão. Desde os 7 anos, ele considerava chorar algo vergonhoso. Mas agora,
simplesmente não conseguiu conter as lágrimas. Após um longo silêncio, Dominique, com um olhar profundamente decepcionado, finalmente falou. Ariana, por que você é tão cruel com seu filho? Ignorei-o e fechei o portão com força. Naquela noite, uma tempestade violenta caiu. Ainda assim, o carro de Dominique permaneceu estacionado no caminho lamacento atrás da árvore em frente à casa de Maritza. Maritza segurou uma lanterna e pegou um guarda-chuva, querendo levar cobertores para Gavin. Eu a impedi e, com delicadeza e paciência, a conduzi de volta ao quarto. Na manhã seguinte, Dominic, que sempre fora calmo e indiferente, bateu à porta com urgência, pedindo que eu fosse ver Gavin. Ele disse que Gavin teve febre durante a noite e estava sofrendo. Maritza era idosa e não escutava bem, então não ouviu as batidas. Quanto a mim, coloquei protetores auriculares em Kila, que ainda dormia, e também em mim. Virei-me e continuei dormindo. Quando acordei ao meio-dia, percebi que o carro de Dominic já havia ido embora. Cantarolando de bom humor, continuei caminhando tranquilamente pela estufa de Maritza. Quando levei Kyla de volta à escola, ela carregava várias frutas frescas e as compartilhou alegremente com as colegas de dormitório. Essas garotas raramente iam para o interior. Ao verem as frutas que Kyla trouxe, começaram a falar animadas, cheias de curiosidade. Uma delas exclamou: Isso são mirtilos? São enormes! E muito mais doces do que os do supermercado. Kyla respondeu com orgulho: Claro, minha madrinha fazia doutorado em ciências agrícolas. Esse tipo de mirtilo só pode ser cultivado na casa da avó dela. Ninguém mais consegue. Ao ouvir isso, uma das garotas me olhou com expectativa e admiração, perguntando se poderia ir com Kyla quando ela fosse novamente à casa da vovó para brincar. Depois que dei minha resposta afirmativa, as meninas começaram a aplaudir e agitar os braços, cheias de empolgação. Saindo do dormitório das meninas, fiquei em frente ao corredor tingido de vermelho pelo pôr do sol, admirando silenciosamente o vasto céu. Fazia muito tempo desde a última vez que ouvi outras pessoas me chamarem de estudante de doutorado em ciência agrícola. 13 anos atrás, eu ainda era uma estudante universitária ingênua. Frequentar aulas, fazer pesquisas e escrever trabalhos era tudo o que eu precisava fazer no meu dia a dia. Mas as coisas mudaram quando, inesperadamente, engravidei de Gavin. Eu originalmente queria abortá-lo, mas Dominic agiu como se fosse tirar a própria vida se eu abortasse a criança. Ele se ajoelhou para me pedir em casamento, e eu aceitei o anel de diamante dele, e me casei com uma família rica assim. As pessoas ao meu redor disseram que eu tinha muita sorte de me casar com Dominic. No começo, Dominic me prometeu que, quando nosso filho crescesse um pouco, eu poderia voltar para a faculdade e continuar meus estudos, e que eu poderia escolher o que quisesse fazer no futuro. Mas dia após dia, ano após ano, Gavin chegou à idade de frequentar a escola primária. Quando disse que queria voltar para a faculdade e continuar meus estudos, a família Prescott discordou, dizendo que Gavin não poderia ter uma mãe que fosse uma camponesa. Até o próprio Gavin me disse: Mãe, a vovó disse que poder casar com o papai é a maior bênção que você tem na vida. Você deve ser sensata e não envergonhar a família Prescott. Um toque repentino me tirou das minhas memórias. Vendo que era Dominic ligando, coloquei calmamente esse número na lista negra. Eu já tinha pedido ao meu advogado para apresentar um pedido de divórcio ao tribunal e disse a Dominic que se ele tivesse algo a dizer, deveria falar diretamente com meu advogado. Claro, Dominic poderia escolher fazer ouvidos moucos às minhas palavras, e eu também poderia colocá-lo na lista negra quando quisesse. Um tufão em setembro derrubou o telhado dilapidado da casa de Maritza. Maritza e eu conversamos sobre isso e decidimos reforçar e reconstruir a casa inteira. Antes da reconstrução, precisávamos mover alguns itens importantes para o depósito. Então, empurrei a porta do quarto onde meus pais moravam. Maritza ocasionalmente aparecia para limpar o quarto rapidamente com um espanador, então não havia muita poeira ali. Depois de algum tempo arrumando as coisas no quarto, vi o Sr. Coelho. Quando me virei com um sorriso, pronta para chamar Maritza, um peito masculino forte e quente bloqueou minha visão. Essa boneca parece familiar. Quando ouvi a voz suave e magnética de Dominique, o sorriso no meu rosto desapareceu instantaneamente. Olhei para ele friamente. Dominique, por que você não desaparece da minha vida? Você realmente precisa que eu chame a polícia e mande eles te tirarem à força da minha vista? Minhas palavras excessivamente diretas e o aparente nojo no meu tom fizeram Dominique, que sempre foi frio e orgulhoso, sentir vergonha pela primeira vez. Seu pomo de Adão se moveu levemente. Chateado, ele disse em voz baixa: Ariana, eu sei que você me odeia e não quer me ver de jeito nenhum, mas estamos casados há 13 anos, afinal. Espero que você possa me dar uma chance de esclarecer o mal-entendido entre nós. Olhei para ele friamente e disse: Não há mal-entendido entre nós. Ah, sim. Nunca tinha visto Dominic tão incoerente antes. Ele explicou ansioso. Por que você não me ligou quando me viu e a Elsie entrando no hotel naquele dia? Ariana, se você tivesse me ligado, saberia que Elsie e eu fomos ao hotel apenas para encontrar um cliente. Se ainda não acredita, posso pedir para alguém puxar as imagens de vigilância daquele dia. Enquanto falava, Dominic realmente pegou o celular e estava pronto para ligar para o hotel. No entanto, recusei calmamente. Não precisa. Eu não me importo. O que você acabou de dizer? Dominic me olhou sem expressão. Eu disse que isso é uma questão entre você e a Elsie.
Você não precisa me explicar, porque eu não me importo nem um pouco. Eu não menti para Dominic. Na verdade, eu já tinha impresso o acordo de divórcio que havia preparado antes mesmo de ver ele e Elsie entrando juntos no hotel. Eu planejava mencionar o divórcio após nosso 13º aniversário de casamento. No entanto, as coisas não saíram como planejado. Dominic me encarou sem expressão por um tempo. Então murmurou. Não, é muito importante. Ariana, é muito importante. Você não pode me ignorar. Dominic sabia claramente se eu tinha sido magoada por ele. Mas eu realmente não queria mais discutir. Quando me virei e estava prestes a sair, ele segurou meu pulso com força e se recusou a me deixar ir. Querida, me desculpe. Eu sei que cometi um erro. Na verdade, no caminho para cá. Com isso, Dominic parou, e havia um brilho de conflito em seus olhos. Depois, ele continuou. Eu demiti a Elsie. Ariana, você me conhece. Nunca implorei para ninguém na vida, nem mesmo para meus pais. Mas desta vez, estou implorando. Eu imploro que me dê uma última chance. Não se divorcie, por favor. Olhando para os olhos suplicantes de Dominic, permaneci calma e indiferente. Dominic, eu realmente não te amo mais. Então, vamos terminar por aqui. A frustração tomou conta de Dominic, mas eu não me importei e sacudi a mão dele com firmeza. Em seguida, passei por ele e saí do quarto. Do lado de fora da sala, Gavin estava ali, com o rosto sombrio. Ele encarou o Sr. Coelho na minha mão, e logo seus olhos ficaram vermelhos. Ele apontou para o Sr. Coelho. A vovó fez isso para mim. Achei que tinha perdido sem querer. Ao ouvir isso, balancei a cabeça para Gavin. Então disse. Você não perdeu por acidente, Gavin. Você jogou fora quando tinha 8 anos. O Sr. Coelho foi um presente de aniversário que minha mãe, suportando a dor do câncer, fez para Gavin quando ele completou 3 anos. Naquela época, Gavin não ousava dormir sozinho. Mas enquanto o Sr. Coelho estivesse lá, ele conseguia se tornar um pequeno guerreiro corajoso. Quando Gavin tinha 5 anos, se o algodão saísse das orelhas do Sr. Coelho, ele chorava e implorava para minha mãe salvar seu pobre Sr. Coelho. No entanto, quando Gavin tinha 8 anos, Elsie voltou para o país e disse algo a ele. Ela disse: garotos da sua idade, em países estrangeiros, não gostam de bonecas tão infantis. Então, Gavin secretamente despedaçou o Sr. Coelho e jogou tudo na lixeira. Para encontrar o Sr. Coelho de volta, corri por todos os locais de lixo próximos. Procurei e procurei, vomitando e tremendo enquanto abria aqueles sacos de lixo a tarde inteira. Finalmente, encontrei o Sr. Coelho quebrado que minha mãe deixou neste mundo. Naquela tarde, perdi a paciência e puni Gavin, pedindo que ele ficasse no canto por 10 minutos. Depois disso, Gavin nunca mais mencionou minha mãe. Mas agora, Gavin olhava para o Sr. Coelho, que ele mesmo havia jogado fora, com lágrimas nos olhos. Ele me disse com a voz embargada: Mãe, foi isso que minha avó me deu. Por favor, me devolve. Eu não tenho conseguido dormir bem ultimamente. Eu realmente preciso disso. Gavin estendeu a mão para tocar o Sr. Coelho, mas usei toda a minha força para afastá-lo. Como ele tinha acabado de se recuperar de uma doença grave, estava muito fraco e acabou caindo no chão. O rosto de Gavin estava pálido e seus olhos cheios de impotência. Mas eu o olhei com indiferença. Não toque com suas mãos sujas. Isso é o que minha mãe deixou para mim. Assim que minhas palavras caíram, um suspiro chocado de Elsie soou não muito longe. Elsie, que apareceu sem ser convidada, olhou para Gavin com uma expressão de coração partido. Então, ela me questionou severamente. Ariana, você enlouqueceu? É só porque Dominic não te quer mais? Por que você tratou o filho dele assim? Eu sabia que Dominic estava atrás de mim. Elsie só queria semear discórdia entre mim e Dominic. Foi por isso que ela me questionou com aquelas palavras. Abaixei a cabeça e não pude evitar rir. Achei engraçado porque Elsie ainda estava tentando causar confusão naquele momento. Sem dizer uma palavra, fui até Elsie e dei um tapa no rosto dela. Elsie ficou atônita por um momento. Quando abriu a boca e estava prestes a falar, eu a bati de novo. Finalmente, Elsie voltou a si. Ela estava tão furiosa que as lágrimas encheram seus olhos e tentou me dar um tapa de volta, mas Dominic a impediu. Dominic ficou entre nós tentando nos acalmar, mas suas palavras só deixaram Elsie ainda mais irritada. Ela gritou com ele. Dominic, quem levou um tapa fui eu, não foi a Ariana. O grito de Elsie deixou Dominic impaciente e seu rosto escureceu. Ele disse para Elsie. Foi ideia minha te demitir. Não tem nada a ver com a Ariana. Se não houver mais nada, por favor, saia agora. Ao ouvir isso, Elsie olhou para Dominic incrédula. Ela gritou. Ela me deu um tapa e machucou seu filho. Você não viu isso? Ao ouvir isso, Gavin se apoiou na parede e se levantou lentamente do chão. Então, ele disse com a voz rouca. Não tem nada a ver com a minha mãe. Eu caí sozinho. O rosto de Elsie ficou pálido, e ela cambaleou para trás. Seu desgraçado Dominic. Você é um bastardo, e seu filho também. Com isso, Elsie chorou e foi embora. Então, Dominic e Gavin me olharam com expectativa, hesitantes em falar. Eu sabia o que eles estavam pensando. Eles achavam que, sem Elsie, eu suavizaria minha atitude, voltaria para eles e continuaria sendo uma boa esposa e mãe. Como eu esperava, assim que me virei e dei alguns passos, ouvi a voz de Dominic. Ariana,
Dirigi por 2 horas para chegar aqui cedo. Nenhum de nós comeu nada. Para mim não é nada, mas Gavin ainda é uma criança. Você pode fazer algo para ele comer? Pensei sobre isso. Então disse a eles: esperem lá fora. Vou trazer comida. Com isso, entrei em casa. Mas em vez de ir para a cozinha mais próxima, levei o Sr. Coelho de volta ao quarto primeiro. Abri a primeira gaveta da cômoda e peguei um documento que eu havia preparado há muito tempo. 2 minutos depois, entreguei esse documento, junto com um saco de pão, para Gavin. Depois, falei com Dominic e Gavin. Consultei meu advogado. Atualmente, é difícil romper formalmente a relação legal de mãe e filho no país. Mas isso não importa. Desde que Gavin assine esse contrato, não haverá obrigação de cuidar de mim quando eu ficar velha. Como escolhi abandonar Gavin, naturalmente não deixaria que ele assumisse a responsabilidade de cuidar de mim no futuro. Esse contrato foi totalmente para proteger os interesses de Gavin, mas Gavin de repente se ajoelhou diante de mim. Ele abraçou minhas pernas e chorou desesperadamente, implorando para que eu o perdoasse. Mãe, eu não quero cortar laços com você. Sem você, eu sou apenas um inútil patético. Eu não consigo viver sem você, mãe. Não. Por favor, não me deixe. Dominic me olhou como se o desespero o tivesse envolvido. Ele me encarava como se estivesse olhando para uma completa estranha. Gavin continuava me implorando, mas eu permanecia indiferente. O garoto, assustado e chorando, finalmente se virou para o pai e gritou em desespero: Pai, você não disse que a mamãe só estava brava? Você disse que ela não me abandonaria de verdade. Você mentiu para mim. Você mentiu para mim. Diga alguma coisa. Diga à mamãe que percebi meu erro e prometa que nunca mais vou decepcioná-la no futuro. Dominic virou o corpo e cobriu os olhos. Depois de muito tempo, ele finalmente se acalmou um pouco. Então, virou-se para olhar nos meus olhos. Ariana. Mas eu o interrompi com indiferença. Leve o Gavin embora e não apareça mais. Com isso, ignorei a dor nos olhos de Dominic e Gavin e fechei lentamente a porta de madeira. Na sala, Maritza estava sentada em um canto, tomando sol e consertando o Sr. Coelho machucado com os óculos. Servi 2 xícaras de chá, uma para Maritza e outra para mim. Em seguida, liguei meu laptop, pronta para trabalhar. 5 meses se passaram desde que me divorciei. Um dia, fui buscar Kyla na escola, pois Emily estava fazendo hora extra. Assim que Kyla entrou no carro, começou a fofocar comigo sobre os acontecimentos recentes na escola. Ela disse que, na segunda-feira anterior, um garoto chamado Gavin, de outra turma, pulou da sala do 4º andar durante o período noturno de estudos. Diziam que ele havia brigado com o pai bêbado antes daquela noite. Ele estava sob observação na unidade de terapia intensiva, e não se sabia se conseguiria se recuperar. Por isso, a escola organizou uma palestra sobre saúde mental dos adolescentes, que acabou ocupando várias aulas de piano de Kyla durante o horário do almoço. Depois de ouvir as reclamações inocentes da garota, fiquei em silêncio por um momento, e com delicadeza, ajeitei uma mecha solta de cabelo atrás da orelha dela. Então disse: Kyla, você não deve ser tão tola quanto aquele garoto. Sua vida ainda é longa. Mesmo que cometa erros, desde que tenha coragem de recomeçar, não há obstáculo que você não possa superar. Kyla assentiu, um pouco confusa. Em seguida, segurou minha mão e fez bico de forma fofa. Mas eu tenho você e minha mãe. Com vocês, não tenho medo de nada. Ao ouvir isso, sorri. Isso mesmo. Agora, o que você quer comer? Vamos comprar comida. Os postes de luz piscavam dos 2 lados da rua. Segurei o volante e dirigi lentamente o carro prateado pelo trânsito. A estrada sempre esteve sob nossos pés. Com determinação, podíamos chegar a qualquer lugar que eu quisesse. Fim. Que Deus te abençoe.